Olá, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bom período de 24 horas para você que está me assistindo. Muito prazer, meu nome é Fernando Alba. Já tem diversos vídeos aqui no canal sobre análise de ativos da Bolsa de Valores e hoje é um vídeo de mais uma análise de ativos e como vocês podem ver na tela, espaço laser. Tá? Novamente ressaltando, se a qualidade dos vídeos está abaixo da média do canal, eu estou com, meu computador não está aqui onde eu estou no momento, então o vídeo passado e o próximo, além desse, vão tá sendo feitos aqui no tablet e tal, mas depois, com o computador, as coisas melhoram, um novo cenário, etc e tal. Ok, como eu já disse anteriormente, mas caso você tenha caído de paraquedas, só para isso, a qualidade dos vídeos é maior que essa. E se você caiu mesmo aqui de paraquedas no canal, seja muito bem-vindo. Veja os outros vídeos aqui para nós estudarmos juntos os ativos da Bolsa. Hoje brasileira, mas em breve vídeos de estoques também aparecerão aqui no canal. Bem, eu acho que a Espaço Laser, falando já diretamente do negócio agora sem mais enrolações, é, eu acho que é um negócio um pouco autoexplicativo. Não sei se esse é um viés meu aqui de São Paulo, mas é um negócio que é bastante. Você vê bastante. E para quem não conhece, né, caso tenha caído de paraquedas e nunca tenha ouvido falar da empresa, é uma empresa que trabalha com serviços de estética, mas tirando esse frufru de serviços de estética, depilação a laser. São diversas lojas, barra clínicas, chama como quiser, basicamente uma operação de varejo no fim do dia, em que eles oferecem serviços de depilação a laser para os clientes. Tá? Numa rede extensa de lojas barra clínicas, se dividindo em dois tipos de. Em duas subdivisões. Eles têm lojas tanto próprias quanto franqueadas. Claro, as lojas próprias são a maior fonte de receita da empresa, porque não tem que dividir lucro com nenhum franqueado. Mas eles também têm as operações brasileiras e internacionais. Né? Eles têm operações no Chile, na Colômbia, no Uruguai e na Argentina, tá? Nesses outros países da América Latina. Mas é isso. O negócio em si não tem muito segredo. Tem uma parte da tese que eu vou falar posteriormente, tá? Porque eu gosto sempre de fazer essa introduçãozinha da empresa pra gente conseguir saber onde a gente tá depois dos números. Aí, com base nos números, a gente vê o que da tese faz sentido ou não. Isso vai ser bem importante para espaço laser. Mas, basicamente, não tem muito segredo. Espaço laser, clínica de depilação a laser, com unidades franqueadas e próprias no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Certo? Mas, então, antes de nós irmos para os números, e também depois desse pequeno spoiler, né, da minha avaliação da empresa, enfim, falaremos disso, né, posteriormente. Tô pegando mãe aqui com, com a plataforma de gravação aqui do tablet. Mas antes a gente pode falar da governança da empresa, né, pra gente ver se não passa algum filtro arbitrário nosso, etc e tal, tá? Geralmente, empresas, por exemplo, o vídeo da B3, né, que eu fiz anteriormente, ela deu uma passada muito rápida na governança, porque eu vi, não tem nada demais para apontar aqui, mas valeu a questão de follow-on, mas que depois teve recompra, no caso da B3. Aqui a gente vai passar um pouco mais de tempo, tá? Porque a Espaço Laser, antes que alguém pergunte, é uma empresa, é uma empresa que está, tô apanhando aqui do Aziz Screen Recorder, é uma empresa que está no novo mercado. Só que é uma coisa que eu falo aqui muitas vezes. O segmento de listagem, perdão pelo uso da palavra, não quer dizer porra nenhuma. Se o CEO, não estou falando que esse é o caso da Espaço Laser necessariamente, tá? Mas se o CEO ele quiser fazer uma governança desastrosa, ele vai poder fazer no novo mercado, ele vai poder fazer no segmento de listagem no segundo lá, tá? O segmento de listagem é só alguns parâmetros simples que limita o quanto o CEO pode ferrar a empresa se ele quiser. Mas se ele quiser ferrar, ele vai ferrar. E se o CEO não quiser, ele pode estar no segmento de listagem pior possível, ele vai conseguir fazer uma governança melhor, tá? Isso vai ser relevante para cá, porque, de novo, não estou falando que o CEO quer ferrar a empresa ou o acionista, no caso da Espaço Laser. Até porque eu nem tenho muito como saber de forma subjetiva. Mas, no que tange a coisas mais objetivas que a gente pode ver, a governança da Espaço Laser não é tão redondinha como a da B3, por exemplo. Tá? Que a gente viu alta liquidez, alto free float, corporation, etc. No caso da Espaço Laser, a gente tem que debater um pouco mais a questão de governança para a gente situar dentro do modelo de negócios da empresa. A gente já vê aqui uma coisa interessante da Espaço Laser. A Espaço Laser ela possui controladores.
Se você for somar os percentuais dos não controladores, acaba indo além de 50%. Mas na prática, os controladores eles possuem tipo 47, 48% da empresa. Então, assim, basicamente eles são controladores. Tá? Então não é uma corporation, tem controladores muito bem definidos. O que não necessariamente é um problema. Tá? Já teve empresas que nesse sentido tinha governanças mais duvidosas ainda, por exemplo, da Track and Field, que eles têm todo um esquema de governança para ação ordinária ter 10 vezes menos direito a dividendo que preferencial, não 10%, 10 vezes mesmo. Toda uma artimanha para manter o controle da empresa nos controladores, que é uma coisa que parece mais estranha do que na Espaço Laser. Mas depois a gente viu que situando a governança ali, ok, faz um pouco mais de sentido. Aqui as coisas não vão melhorar tanto nesse sentido. Ok, tem controladores, mas nada demais. Só que uma coisa que a gente tem que ficar de olho é aqui nas ações emitidas. Desde o IPO, teve uma emissão de ações. Tá? Ela teve um follow. E ela teve um follow logo depois do IPO, porque o IPO foi ali no início de 2021 e logo no final de 2022, né, antes mesmo do final, né, na virada do terceiro para o quarto trimestre, a gente teve um follow-on de 50% da base acionária, diluindo muito o acionista. E isso num sentido muito ruim, inclusive. Porque se você for pegar a cotação lá de 2021 era R$20. Ali no final de 2022 era R$1. Então a diluição foi muito massiva. Tá? Porque essa diluição foi num custo muito menor. Né? O valor da ação que era muito menor do que lá no IPO. E aqui a gente já vê uma coisa. Quando teve o IPO, como geralmente funciona o IPO? Os controladores têm lá o controle da empresa, lógico, e eles vendem uma parte da empresa, né, se desfazem né, tipo, eles vão lá e vendem parte da empresa. Ou seja, vamos supor, cada um tem, 10 ações, aí são 30 ações da empresa. Aí eles vão lá e criam 20 novas, para ficar com 50 ações no total, e vendem essas 20 que eles geraram nesse processo de IPO. Tá? Aí eles ficam com o controle da empresa e as novas ações foram para o mercado. Esse aqui não foi o caso da Espaço Laser. É como se no caso da Espaço Laser, né, usando essa analogia que eu criei, cada um realmente tivesse 10, né? Os dois controladores naquele fundo, que deve ser o veículo de investimento de algum outro controlador. Eles tinham lá 10 ações cada, e eles foram lá e venderam 20. Só que no total, eles geraram mais 10 ações. Então, assim, nem tem nada a ver com o free float essa conta, mas só pra gente entender. Parte das ações vendidas não foram... Assim, as ações vendidas não foram só as ações que eles criaram no momento da IPO. Eles venderam partes das ações deles mesmos. Então é como se, em vez de eles terem permanecido com 10 e cada outras 10, eles criaram outras 10, mas eles venderam 3 das ações que eles tinham. O que já é uma coisa muito questionável, não necessariamente errada, não é? Porque assim, fácil vender aqui em cima, né? No IPO, quando o valor já está lá em cima, etc e tal. Quando o valor está lá no topo, pô, é fácil vender. Né? Mas ok, não necessariamente só um problema também. Só que quando você leva em consideração que esses mesmos controladores que venderam lá em cima, né, vendendo parte das suas ações no IPO, eles injetaram dinheiro na empresa no follow-on justo quando a ação estava a R$1, se a intenção deles era vender a operação, era vender parte da companhia que eles tinham, por que quando a empresa assim, despencou por conta de fundamentos da empresa que pioraram muito, eles foram lá, encheram a mão de novo e voltaram basicamente com a participação que eles tinham antes do IPO, só que num valor muito menor e diluindo acionista? Tem uma questão de que nesse momento esse follow-on acabou sendo meio necessário para salvar e para tirar a corda do pescoço da empresa em questão de dívida. Ok? Só que, então, por que não controlou melhor a dívida antes? Sabe? Por que então por que foram os próprios controladores que injetaram no mercado? O mercado injetou uma parte, mas não toda. Então, assim, já fica uma questão bem de governança bastante... não errada, não é uma coisa errada, tá? Tá tudo dentro das regras, é uma coisa sincera, honesta, foi a luz do dia, todo mundo viu. Não teve nada escondido, nenhuma fraude, não teve nada de errado. Mas que é uma coisa bem ruim para o acionista, né? Eles venderam a ação lá no topo e quando a empresa precisou de um follow-on porque a gestão de dívida foi muito ruim, eles foram lá e eles mesmos injetaram dinheiro na empresa, voltando com a participação basicamente que eles tinham antes do IPO, entre aspas, recuperando parte dela, só que num valor muito menor e diluindo o acionista que entrou no IPO, que já estava com
estava com um prejuízo danado e agora com a sua diluição aumentou ainda mais. Então, já fica uma questão bem questionável aí de governança. Tá? E isso só vai sendo carregado. Porque o free float aqui, ok, ele está caindo, mas está no nível ok, tá? Chegou a 150%, ainda os controladores mantendo, aí 32, 33, enfim. Só que aí você fala, tá, então os controladores eles tiveram, né? Basicamente venderam na alta e compraram na baixa de diluindo acionista, né? Mas tem alguma coisa a mais? Tem. Olha a remuneração não dos controladores, tá? Mas dos executivos. A empresa virando do lucro para o prejuízo, ficando aqui basicamente no 0 a 0. E isso aqui não é uma demonstração de melhora dos resultados desde 2022, tá? Deixa eu pegar aqui o pincel. Isso aqui, ó, esse período não foi melhora de fundamento. Tá? A gente vai ver aqui que a empresa continua numa situação muito, muito ruim. Aqui não melhorou. Aqui foi uma contenção de despesas com coisas que não deveriam ter sido contidas. Mas enfim, a gente vai ver isso depois. Mesmo com a empresa virando para o prejuízo, com uma situação muito ruim, olha aqui a trajetória da remuneração dos executivos. Aumentou. Aumentou. A empresa piorou de fundamento, piorou de resultado, mas não. A remuneração dos executivos é sagrada, só cresce. Não pode acomodar um pouco para tentar conter um pouco de despesa. Não. Aumenta, aumenta e aumenta. Né? Mas não haver um alinhamento, né? Você pega alguma empresa, quando as empresas geralmente elas passam por uma situação complicada, tende a, vamos conter um pouco o gasto com o executivo para dar um fôlego para a empresa. Aqui não, aqui foi pro cacete. Aqui, nossa, não tá mais no prejuízo de 50 milhões, agora tá num lucro de 10, que é meio ilusório na prática. Vamos aumentar de 10 para 17 milhões de remuneração. Puta trabalho que a gente fez. Enfim, tá. Então, assim, governança já fica uma coisa bem complicada. Não necessariamente isso inviabiliza o investimento, mas é ruim. Agora, uma coisa que tende a inviabilizar muito é a liquidez. A liquidez da Espaço Laser é uma liquidez baixa, uma média de 200 negócios por dia. Você pode falar, tá, Fernando, mas o que significa? Muito simples. Tem dia que não negocia 100 mil reais em ações. Então, para um fundo entrar aqui é impossível, para um aporte grande entrar aqui é impossível, quase impossível. Ah, mas eu sou pessoa física, eu vou aportar 1.000 reais por mês, sei lá. Ok, você pode ir e falar, não, 100 mil reais eu consigo. Só que vai ser difícil você conseguir entrar, porque vai ter uma disparidade grande no banco de ofertas entre as ações de compra e de venda, que vai dificultar a entrada na empresa. Né? Vai ter alguma distorção ali por causa da ausência de liquidez. Mas é aí que vem a questão principal. Quando a liquidez é baixa, o problema não é entrar, o problema é sair. Imagina se, por exemplo, sai um escândalo no Espaço Laser que nem a IRB. Não tem nenhum indício de que isso está para acontecer, tá? Eu estou falando que a empresa não é boa, né, já estou aqui dando um mini spoiler, mas não é porque a empresa é fraudulenta, porque a empresa é ruim, simplesmente. Empresa ruim não quer dizer que ela seja criminosa. Não, o caso da Espaço Laser é só uma empresa com fundamentos ruins. Mas vamos supor que tem alguma fraude, que nem teve no IRB, por exemplo, que nem teve na Americanas. Como você vai sair? Com uma liquidez de 100 mil. Não, vai estar todo mundo querendo sair ao mesmo tempo. Você que tem 1.000 reais em ações e um fundo que tem 10 milhões. Aí quando você for sair, você até consegue sair. Mas com o preço lá embaixo. Então, é isso se você conseguir. Então, já a liquidez no volume financeiro já mostra que é muito difícil. E já inviabiliza um pouco o investimento da empresa, porque a liquidez é baixa. Tem alguns dias com liquidez um pouco maior, mas fica ali 100, 200 mil, algum dia tem 1 milhão, de forma um pouco esporádica, mas fica aqui 100, 200, 300, aí 500 mil. É um valor baixo. Para você conseguir entrar, até você consegue, se você for um pequeno poupador. Mas para sair, se estourar uma porcaria federal e todo mundo quiser sair, você não consegue sair. Consegue? Fica muito difícil de sair. Então a governança da empresa já é uma governança com bastantes reticências. Não só em questão de remuneração de executivos, IPO com venda de ações dos controladores, depois eles compram de novo com follow-on. Não só isso, mas também a baixa liquidez da empresa, né? da negociação das ações da empresa. Enfim, mas isso é a questão da governança. Vamos agora falar dos números, tá? Porque também não é como se os números
Força, irmãos, essa aqui tá complicado. Vamos lá, então, para a minha DRE. Vamos lá, a DRE que eu faço aqui no Fundamental. Aí você já consegue ver uma coisa interessante. Você olha e fala, nossa, olha como o resultado, né, a receita líquida da empresa cresceu. Foi de 194 milhões em 2017 para 1 bilhão e 74 milhões nos últimos 12 meses, né, considerando o terceiro trimestre de 2025. Só que aqui já tem algumas coisas para ficar de olho. Tá. Primeiro, o IPO foi aqui em 2021. Vou deixar isso bem claro. Né? Foi aqui que entrou o caixa do IPO e etc e tal. E desde 2023 a gente consegue ver que a receita está estagnada. Ele está aqui no 0 a 0 basicamente. Subiu, 7% em 2 anos. Mal repõe a inflação se você quer repõe. Então, a empresa teve um forte ritmo de crescimento entre 2017 e 2023. E desde 2023, basicamente, a empresa entrou num ciclo de estagnação da receita, com a IPO acontecendo no meio. Aqui já fica uma questão um pouco fácil de entender. Né? Quando entrou o caixa do IPO, e tudo bem, você pode falar, não, mas o caixa do IPO entrou só aqui, então por que estava crescendo desde antes? Porque também estava entrando nessa vibe de entrar mais caixa, né? Já prevendo o IPO, antecipou um pouco, né? Vou comprar agora, contando com o caixa do IPO depois. Sempre tem essas coisas, tá? Então, basicamente, é que ela estava crescendo, contando com o caixa do IPO, e depois com o próprio caixa do IPO em 2021. Então ela foi crescendo na força bruta, né? Ela foi inaugurando novas lojas, muita aquisição, tá? Ela comprou bastantes empresas, tanto que foi a partir daqui, né, desse período que ela começou com as operações internacionais, fazendo joint ventures com empresas no exterior, comprando empresas no exterior para colocar a marca dela lá. Nessa receita líquida aumentando, não é por conta, obviamente, de um crescimento orgânico normal. Não, ela pegou o caixa do IPO, ou contou com caixa de aportes anteriores, ou do IPO que viria posteriormente, começou a comprar. Ou inaugurando novas lojas com CAPEX alto, e é que a gente consegue ver com o CAPEX constantemente fora do FCO, e comprando outras empresas, né, outras controladas, nesse meio do tempo, nesse meio do caminho. Então, o crescimento da receita líquida não é o ponto daqui. Você não tem que olhar e falar, nossa, a receita líquida ela cresce numa proporção de 27% ao ano. Que negócio bom. Não, porque aqui tem diversas aquisições, etc. E diversas expansões vindas de caixa e de aportes do IPO. Então, o ponto não é o quanto a receita cresceu. É o quanto a lucratividade e o lucro cresceram. Tá? Porque assim, crescer quanto todo mundo consegue. Se eu pegar R$1 milhão no banco e comprar, sei lá, um restaurante aqui da esquina, que tem um bar, eu minha receita mensal vai multiplicar pra cacete, mas se o bar for ruim, eu vou entrar em dívida. Eu vou ficar numa dívida que eu não consigo pagar. Então, a receita em si não é o foco aqui. Como ela cresceu muito com novas lojas e aquisições, tem que ver o quanto desse crescimento se reverteu em lucro, porque isso no final do dia o que importa, quando você está num ciclo de crescimento acelerado com capital de terceiros, né, não a partir de geração própria de capital. E é aqui que a gente já consegue ver o início e o fim da análise, né? A análise da Espaço Laser, eu bati o olho aqui, foi uma análise de 2 minutos para já me limitar meio que o veredito. Apesar de, claro, ter feito uma análise muito mais extensa e que vai estar nesse vídeo inteiro. Olha a evolução da margem bruta. Eu não preciso dizer mais muita coisa, né? Porque assim, a margem bruta cair, ela não necessariamente seria um problema. Porque, a margem bruta caiu 24 pontos, né? Mas ok, se a receita tivesse multiplicado ao ponto de que mesmo que a margem bruta geral tenha caído, só que o lucro bruto tenha crescido além do resultado financeiro, você teria uma geração de valor. Vou dar um exemplo. Sei lá, uma empresa, uma loja, que tem uma margem baixa, porque a margem de varejo geralmente não é muito alta. Não no lucro bruto, mas enfim, vamos simplificar a história. Aí eu quero lá e vou incorporar vou fazer um exemplo. Eu estou lá e eu sou uma empresa de software, eu sou Adobe, que eu tenho 90% de margem bruta. Só que eu vou lá e eu vou comprar Costco, sei lá, uma incorporação completamente estapafúrdia, mas só pra gente entender. A margem bruta naturalmente ela vai despencar, porque a margem bruta da Adobe é 90% e da Costco é tipo 12%. Então vai despencar. Só que por que essa aquisição não seria necessariamente ruim? Porque, ok, caiu a margem bruta. Só que se o lucro bruto
aumentar muito em quantidade por causa do volume, você tem um aumento do lucro bruto acima do custo da aquisição. Então, mesmo que a margem tenha caído, o lucro bruto vai aumentar além do resultado financeiro, ou seja, o valor da aquisição. Só que aqui não é o caso. A receita líquida ela não disparou ao ponto do lucro bruto disparar ainda mais para ir além do resultado financeiro e gerar valor. Não, o lucro bruto ele cresceu abaixo da receita. O lucro bruto ele cresceu, aqui na nossa condição, 15,93%. Lembrando, roteirinho, em que basicamente tudo que eu estou falando está no roteirinho, está na descrição do vídeo. 15,93% ao ano. Então não só a margem bruta caiu, mas a margem bruta ela não caiu porque incorporou um negócio de margem menor, só que com um volume maior, então gerou lucro, gerou valor. Não, ela incorporou negócios de margem bruta menor com as receitas menores. Ela reduziu a margem bruta, reduzindo o lucro em relação à receita. Então ela basicamente comprou ativos de margem baixa, com lucro baixo a altos custos. Aqui você tem valor, não tem como você gerar valor a partir daqui. Não teve uma compensação de volume na receita para a margem bruta despencar, ser um aspecto que na verdade gera valor. Porque o lucro bruto cresceu abaixo da receita. Simples. E muito abaixo da receita. Entendeu? E não só isso, mas ele cresceu num ritmo menor do que todas as linhas de custo e de resultado financeiro, como a gente vai ver. E o volume, mas poderia ter multiplicado muito a receita, mas não multiplicou. A receita se multiplicou por 5. Né? Se o lucro fosse muito menor, claro, você teria que fazer uma conta em relação a isso. Mas não catapultou. Então, não é que foi, vamos reduzir as margens para o lucro bruto catapultar, além da receita, né, num ritmo maior que a receita, ou até mesmo num ritmo menor que a receita, mas é que a receita catapulta tanto que o lucro bruto vai superar os custos e o resultado financeiro decorrente da aquisição. Não foi esse o caso. O lucro bruto cresceu num ritmo menor que a receita e reduziu margem, e o resultado financeiro aqui torando, o lucro virou para prejuízo. Fluxo de caixa também. Então assim, custo operacional disparando. Aqui meio que não tem nem muito o que falar. Nem se fosse... poderia gerar valor essa corrosão da margem bruta se tivesse uma compensação no volume. Só que a gente não vê isso aqui. Não vê. Nossa, cresceu muito mais a receita e menos o lucro bruto. Mas o crescimento do lucro bruto não compensou o crescimento do resultado financeiro. Então não é o caso. O que aconteceu aqui foi um crescimento na força bruta que não veio acompanhado de uma demanda pelos serviços das novas lojas. Simples assim. Cresceu na força bruta com base em dívida e capital de terceiros ou em equity, e o serviço não teve uma demanda e assim o lucro bruto caiu, com os custos aumentando. Aqui a gente já pode meio que finalizar a análise da empresa, mas vamos nos aprofundar ainda mais. Porque, como seguindo o roteirinho, né? A margem bruta foi corroída de 58% a 34%, sem compensação no volume, fazendo com que fosse, na verdade, um crescimento na força bruta. E se você for ver no release, tem um monte de ajuste, um monte de, que aconteceu isso aqui. Na verdade, o que aconteceu foi uma queda estrutural na margem bruta. Você pega um release, mas é que caiu pontualmente por conta dos aluguéis, caiu pontualmente pra cacete. Não, foi uma queda estrutural, porque as incorporações foram ruins e destruíram o valor. Simples, não tem desculpa e ajuste não tem justificativa e ajuste que contorne esse resultado de que a margem bruta foi corroída. Isso destruiu o valor, porque como foi que eu falei, a empresa ela adquiriu um monte controlado, expandiu não sei o que veio desacompanhado de uma demanda pelo serviço. Então a receita cresceu, mas o lucro bruto cresceu muito menos. Só que, porque não teve demanda e tal, ou seja, destruiu a lucratividade. Só que o lucro bruto cresceu isso aqui e os custos cresceram muito mais. Porque a empresa cresceu de tamanho, né, cresceu o número de lojas, etc. O que não necessariamente implica rentabilidade, é lógico. E assim ela cresceu os gastos administrativos. Você cresce a empresa, mais lojas, você tem mais gasto administrativo. E o gasto administrativo subiu acima do lucro. Lucro bruto. Ou seja, o lucro bruto não chegou a acompanhar o custo das lojas, o custo operacional. Claro, no final das contas, o EBITDA subiu um pouco além do lucro bruto.
Mas é uma questão porque a gente está pegando como base 2017, que é um valor muito baixo da empresa. Porque, claro, numa empresa menor, o custo operacional ele vai ser maior, mais pertinente em relação à receita, porque a empresa tendo 10 lojas ou tendo 1.000, ela vai ter que ter um departamento de marketing, ela vai ter um CFO, vai ter um CEO, no caso de uma empresa listada, né? Isso você tendo 10 ou 1.000 lojas. Então, se você for comparar em relação a 2017, o EBITDA ele subiu acima do lucro bruto. Mas é porque a estrutura de uma empresa listada, robusta, né, em 2017 não era listada ainda. Tinha assim, esse âmbito, ela continua a mesma. Mas se você for pegar de depois, qualquer ano depois, né, em que essa estrutura já não é mais o diferencial, o EBITDA subiu abaixo do lucro bruto. Porque os custos administrativos subiram além do lucro bruto. Simples assim. Então o EBITDA historicamente subiu um pouco mais do lucro bruto só porque numa empresa menor, obviamente o custo operacional vai ser muito maior, porque ele vai ter estruturas fixas que vai ter numa empresa muito pequena e numa empresa muito grande listada. Só que se você desconsiderar isso, o custo administrativo, obrigado faculdade, o custo, eu não faço ciências sociais, deixando claro, faço relações internacionais, mas enfim, o ponto é, se você desconsiderar esse fator da estrutura fixa que está numa empresa pequena e grande, claro, vai ter diferenças de tamanho e tal, mas a estrutura existe, o custo administrativo operacional subiu além do lucro bruto. Ou seja, se aumentou isso aqui o lucro bruto, para aumentar isso aqui o custo. Você destruiu o valor. Destruiu o valor no lucro bruto, discorrendo a margem bruta sem contrapartida no volume, ou seja, o lucro aumentou mais ou menos que a receita, e os custos administrativos subiram mais. Ou seja, o que sobra no bottom line é menor ainda. O que é agravado quando você tem um resultado financeiro muito grande, porque parte desse crescimento, mesmo com o caixa robusto do IPO, veio a custa de dívida. Então, se crescer isso aqui, a receita, vai crescer isso aqui o lucro, vai crescer isso aqui os custos e crescer isso aqui o resultado financeiro. Destruir o valor. Simplesmente. Nem falar. Por isso que a empresa vira do lucro para o prejuízo. E mas virou do prejuízo para o lucro. Porque há algumas questões muito pontuais e que são prejudiciais aos fundamentos da empresa, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas, basicamente, aqui acaba isso da empresa. A empresa teve um ciclo de crescimento muito forte, comprando empresas com lucratividade baixa, lucro baixo, altos custos, mas com o que veio a mais de lucro fosse corroído pelo aumento muito maior de custos e aumento muito maior de resultado financeiro. Destruindo o valor. O que veio de lucro foi muito corroído pelos custos, sejam administrativos ou financeiros. Não é à toa que mesmo a EBITDA subiu um pouquinho a mais do que o lucro bruto, naquela dinâmica que eu já falei, né? A margem EBITDA caiu de 33%, chegou até 45% no momento, para 24%. Não tem outra. Cara, esse 16 aqui teve algum não recorrente, tá? Mas caiu, vai. Se você não quer pegar 45%, ok, mas caiu de 33% para 24%. A margem operacional caiu também. Porque o custo administrativo subiu além do lucro bruto. Simples assim. Então o lucro operacional vai cair. Claro, a EBITDA subiu porque o lucro subiu também, mas o custo administrativo subiu mais. Proporcionalmente. Então não teve uma geração de valor nesse EBITDA. Não teve. E o resultado financeiro, aí que joga a empresa pro quinto dos infernos. E é um resultado financeiro muito alto, tá? Porque assim, essa percepção que a gente está tendo que a empresa não é muito sustentável, não é só a gente que está tendo. O mercado de crédito também tá. Se você for pegar o ITR da empresa, sabe qual é o custo da dívida da Espaço Laser? Que se você estiver mais atento, você deve ter visto. Pô, 600 milhões de dívida e 150 milhões de resultado financeiro, tá estranho. Né? Será que tem alguma antecipação de recebíveis? Não. Só que é dívida. Porque o custo da dívida é CDI mais 5. Como que a empresa não é sustentável? Aí o resultado financeiro destroça ainda mais. Claro, vai vir um pouquinho de abatimento, tá? De amortização. Então seria um pouco menos do que 154 milhões. Mas não seria muito menos do que isso, não. Porque o custo da dívida é muito caro, porque a empresa não é muito sustentável operacionalmente. Então, o que eu vou falar? Catapultou o lucro, catapultou os custos administrativos. E o que subiu de rebite já foi corrido pelo resultado financeiro.
e fala depreciação e amortização. De parte superestimada, com áreas de aquisição das controladas, mas mesmo assim, mesmo se você considerar isso, isso é muito longe de ser o game changer da empresa, porque a empresa continua destruindo valor só a partir do aumento dos custos administrativos e do resultado financeiro. Então, depreciação e amortização é irrelevante. Apesar de ser superestimada, é irrelevante na análise da empresa. Crescimento, seguindo o roteiro. Resultado financeiro cresceu acima de tudo, 41% composto. Então, a gente tá 27% da receita, 15% do lucro bruto. Isso já diz muita coisa. O resultado financeiro subiu mais que a receita líquida, que subiu por si só mais que a lucratividade. Como eu disse, crescer com margens menores não é o problema se a receita líquida se multiplicasse a ponto do lucro bruto crescer, mesmo com margem muito menor. Acima do resultado financeiro de mais despesas, mas não foi o caso. Aquisições controladas trouxeram baixos lucros a baixas margens sob altos custos. Empresa querendo... tem isso também, né? Porque com essas aquisições, a empresa se internacionalizou. Só que a empresa quis se internacionalizar, fazendo joint venture na Colômbia, comprando empresa no Chile, sendo que aumentando a estrutura de custos, né? Porque agora tem uma operação internacional, então a estrutura de custos cresce ainda mais, sendo que o core business nem rentável tá. Então, assim, disparou o custo administrativo, porque a empresa cresceu. Disparou ainda mais porque meteu essa de internacionalizar a qualquer custo, sendo que o core business nem rentável tá para você conseguir suportar esse aumento de custos administrativos de uma internacionalização. Então, assim, essa internacionalização nem se chega a ser uma coisa positiva da tese, pelo contrário. E tem empresas que internacionalizam e depois voltam atrás quando a estrutura de custos pega. Teve alguma empresa da Bolsa que fez isso? Eu não lembro qual, mas aconteceu isso. A Sulay está numa situação ainda pior e está mantendo lá a operação internacionalizada para ter lá, nossa, nós temos operações em outros países. E a estrutura de custos lá corroendo a rentabilidade do core business, que basicamente não existe nessa altura do campeonato. Tá? Só que aí você fala, pô, aí entrando no fator, né, que eu falei. Você pode falar, tá, Fernando, mas eu ainda não entendi o porquê o lucro líquido virou do prejuízo para o lucro. Isso não seria uma coisa boa, que, nossa, melhorou os fundamentos da empresa? Não. Tá. Por quê? Porque o lucro líquido, porque o lucro líquido saiu do prejuízo e foi para um lucro, que assim, ridículo, patético, 11 milhões. Mas por quê? Por um motivo simples. A dívida com CDI mais 5, a empresa corroendo o valor do EBITDA, ela não poderia pegar muito mais dívida, né? Porque daqui a pouco vai ficar numa situação insustentável de dívida. Né? Chegou a 5 vezes de dívida líquida EBITDA e agora está 2,4, que não é um patamar ruim, mas como uma empresa que está destruindo o valor nessa instabilidade que está, ela não pode ficar num patamar elevado de dívida, principalmente com o custo de CDI mais 5, diante do fato de que a empresa não é sustentável e quando ela vai pegar dentro do mercado, isso é considerado no rating de crédito. Então a empresa, ela pôs o pé no freio na dívida. Como que ela pôs o freio no freio, o freio do pé na dívida? Ela fez isso aumentando o EBITDA. Né? Se você for ver, a dívida líquida nem caiu tanto, mas ela diminuiu a dívida líquida e EBITDA porque o EBITDA aumentou, né, relativamente. Claro, esse 2022 terminou recorrente, tá? Mas aumentou um pouquinho. Né? Então, claro, na verdade esse fator de 4,6 então é ruim. Mas vai de 3,1 para 2,4. Enfim, aumentou um pouquinho o EBITDA. Então não é que a dívida caiu. O índice de endividamento que caiu, pouco o EBITDA subiu. Mas por que o EBITDA subiu? Aqui que vai pela parte. A empresa, vamos lá. A empresa ela está tendo um problema na lucratividade. Ela precisa aumentar a lucratividade dela. Então, o que seria essencial para ela nesse contexto? Você pode falar. Aumentar o CAPEX dentro do FCO para inaugurar novas lojas, o que não está sendo muito eficiente, porque essas novas lojas não estão sendo rentáveis, então ignora isso. Mas para abrir novas frentes. Abrindo novas frentes, seja com uma aquisição do próprio ramo ou com uma aquisição estratégica, ela consegue voltar a gerar mais caixa, para conseguir, né, melhorar a rentabilidade da empresa e assim desafogar um pouco o índice de endividamento. Essa é uma possibilidade. Ou então, então não precisa de CAPEX e vamos então fazer a empresa gastar mais com marketing. Gasta mais com marketing, vai vir novos clientes, vai ter uma demanda maior pelo serviço, aumentando a demanda pelo serviço, você vai ter um aumento das vendas você consegue diluir mais custo fixo, você aumenta a lucratividade da empresa mesmo que pouco, e assim, com esse pouco que vem a mais, você consegue desafogar um pouco a empresa. Então é isso.
a empresa está ruim, então, então a saída seria aumentar o CAPEX ou aumentar a dívida com marketing para tentar aumentar a rentabilidade da força bruta. Então, como que o EBITDA subiu essa medida? Você fala, nossa, então eles fizeram isso? Não. Eles fizeram justamente o oposto. Eles cortaram as despesas desses fins. O CAPEX não se traduz no EBITDA, claro, mas se você for ver, tem uma queda massiva do CAPEX. Mas o ponto não é esse. O ponto que afeta o EBITDA é esse. A empresa zerou os gastos com marketing, basicamente. Se você for pegar no ITR, as despesas com vendas eram 79 milhões, hoje é zero. Não zero, mas diminuiu muito o gasto com marketing. Aí, óbvio, diminuindo o gasto com marketing, você vai ter menos gasto administrativo, e assim você vai ter uma maior EBITDA e vira no prejuízo para o lucro. Só que isso é completamente insustentável. A empresa não vende bem. Aí, para tentar tirar do prejuízo para o lucro, ela vai parar de gastar com marketing, que é justamente prover alguma fonte de maior receita para ela. Essa receita que estava flat vai começar. Se na melhor das hipóteses ficar mais flat ainda, na pior das hipóteses cai a receita no longo prazo. Então essa melhora virou prejuízo para o lucro é pior para a empresa. Porque isso veio a custa de basicamente zerar gasto com marketing. Se não quiser zerar o gasto com marketing, você diminui as vendas, você dilui menos custo fixo. No longo prazo você está agora tendo um respiro no lucro, mas depois vai vir um ferro, porque você vai ter menos venda, vai se diluir menos custo fixo. Então você está tendo um respiro agora no lucro, mas depois você tem um ferro ainda maior. A empresa não consegue vender, aí para ela tirar do prejuízo e para o lucro, ela corta os gastos justamente nas despesas que poderia fazer ela vender mais. Preciso dizer mais alguma coisa? A empresa está numa situação ruim de não conseguir vender, está com lucro muito baixo, porque ela questão da força bruta sem demanda, e em vez de ela tentar aumentar gasto com marketing, aumentar capex, para diluir o custo futuro, abrir novas frentes para tentar rentabilizar business e tal, ela zera gasto com marketing para potencializar ainda menos a receita e o lucro bruto. Excelente. Tá. Então, diante do fato de que ela está com fundamentos, em que ela está com problema para vender, ela reduz o gasto com marketing só para virar momentaneamente do prejuízo para o lucro. Sendo que o problema dela é justamente vender. Enquanto os outros gastos administrativos cresceram, claro. Então, assim, excelente, senhoras e senhores. Que ótima empresa. Enfim. Aí a gente vê aqui que uma coisa ruim, né? CAPEX fora do FCO por anos e anos a fio. Isso desconsiderando o CAPEX, o caixa que veio do IPO. Então, mesmo com o caixa vindo do IPO, desconsiderando os gastos com esse caixa em aquisições, o CAPEX ficou fora do FCO por anos e anos a fio. O que não necessariamente é um problema se esse CAPEX vier para crescer a operação da empresa de forma rentável, como por exemplo no caso da Smart Fit, né? Não que sejam empresas comparáveis, não são, mas se você for pegar a Smart Fit, é isso que ela faz. Smart Fit tem vídeo no canal. Se for ver acho que conseguiu ver pela CVM mesmo. Ó, CAPEX sempre fora do FCO e o fluxo de caixa livre negativo. Só que olha a evolução da margem. Ela queima a caixa, mas consegue rentabilizar a operação a ponto de compensar. Só que nesse caso foi o exato oposto. A Smart Fit ela queima a caixa gerando valor. A Espaço Laser ela queimou a caixa e destruiu o valor. Então assim, ela ficou com anos a fio queimando caixa, destruindo o valor e só parou em 2022, quando o EBITDA ali despencou e nunca mais voltou para o patamar de antes. Tá? Então, o CAPEX atual ele não expande lojas. Se você for pegar o número de lojas está estagnado desde não sei quantos anos. E não expande a operação. Porque, se você for ver, em 2022, isso é incrível. Desde 2022, o same-store sales da empresa está estagnado. Porque você olha o release do terceiro trimestre de 2025, mais recente, você fala, nossa, mas teve 9% de same-store sales. A empresa está conseguindo vender mais, mesmo com menos marketing. Pô, isso pode ser um fator bom. Teve um crescimento de 9% no same-store sales. Só que numa base de menos 2% do terceiro trimestre do ano anterior. Que em 2023 teve um same-store sales positivo, em 2022 teve outro negativo.
Então, a empresa não está conseguindo vender nem nas próprias lojas. O same-store sales fica alternando de positivo para negativo ou positivo para negativo. Você vai fazer a conta, ok, os same-store sales negativos são menores em valor, em módulo, do que os positivos. Só que, pô, depois, um same-store sales de 9% depois de um menos 2%, é basicamente você compõe inflação, se tanto. Porque é 9% a mais, 8% a mais é uma base de menos 2%. Você basicamente só repôs a inflação, isso se tanto. Então, o CAPEX ele ficou fora do FCO por muito tempo, queimando caixa e destruindo valor. E agora que o CAPEX ele deu uma acomodada para ficar dentro do FCO, esse CAPEX atual, que ele não está sendo muito justamente para conseguir abater dívida que foi gerada a partir de destruição de valor, esse CAPEX atual baixo ele não consegue nem expandir a operação, nem fazer a empresa vender mais. Porque o same-store sales ele fica basicamente no 0 a 0 há 4 anos, com esse reajuste da receita, ó, aqui de 7% em 3 anos, basicamente, vindo à base de alguns reajustes de ticket médio, que é basicamente inflação, e nem chega a recompor a inflação. Isso com o aumento ligeiro do número de lojas ainda por cima desse meio tempo. Então, assim, não tem um ponto bom nos números dessa empresa. CAPEX fora do FCO, que muda o caixa por muito tempo, destruiu o valor. E agora que o CAPEX está dentro do FCO, ele só está dentro do FCO porque ele precisa comportar a dívida que explodiu porque destruiu o valor, o NIT, no lucro bruto. E o CAPEX baixo atual ele não consegue aumentar as operações, basicamente nem para recompor a inflação. Mesmo com um ligeiro aumento no número de lojas, mesmo com um ligeiro aumento no ticket médio. Então, assim, não tem nem o que falar. E isso é uma coisa que a gente consegue ver também em outras linhas da empresa, né? A empresa ela tem uma receita líquida de 1,1 bi. Mas se você for abrir o ITR, fechado de 2024, você vê lá, eles têm 760 milhões de contas a receber. Isso de forma estrutural. Então, de forma estrutural, eles têm uma parte muito significativa da receita em contas a receber. Por quê? Porque ela precisa parcelar para vender. Se ela não parcela, ela não consegue vender. Tá pegando? Tá entendendo? Então, a empresa não consegue vender nem com marketing, agora que não tem mais custo de marketing. Nem sei como vai fazer mais. E para conseguir vender nesse patamar muito ruim, ela ainda tem que fazer parcelar e parcelar. E se você for abrindo a apresentação institucional, eles falam que eles têm financiamento de até 18 vezes. Como se fosse uma coisa positiva. Você tem que financiar 18 vezes uma sessão de depilação a laser para conseguir vender. E detalhe, né? Isso não é uma coisa só ruim, porque tem que parcelar para vender, então tem que recorrer. Porque assim, parcelar 3 vezes é uma coisa, 18 vezes é outra. Então ela não só tem que parcelar para vender, o que mostra como a empresa não consegue vender, mas quando ela parcelar para vender, a gente tem que lembrar de uma coisa. Tem desconto na receita por conta das taxas de pagamento. E não só isso, mas a empresa tem que provisionar no balanço perdas estimadas, né? Porque o pagador pode ficar inadimplente, etc e tal. Então, ela parcela para vender, uma medida desesperada, não conseguindo aumentar muito mais a receita, e ainda tem que provisionar parte dessa receita que ela conseguiu para perda estimada, correndo ainda mais lucro bruto. Na prática, né? Não na DRE, mas na DFC. Então, assim, problemático ao extremo. Né? E se você for ver, né, nossa, mas gerou um pouco de caixa aqui, né? Tá gerando mais caixa. Tá gerando caixa num patamar muito abaixo da EBITDA e num patamar igual a 2020. E mesmo assim, vendendo loja, né? De 2023 para 2024, se você for ver, teve uma queda nos ativos imobilizados da companhia no balanço patrimonial, porque ela vendeu lojas próprias, né? Ela vendeu 2 lojas próprias em Macaé e 2 em Bauru. Macaé no estado do Rio de Janeiro, Bauru no estado de São Paulo. Então, assim, a empresa ainda tem que vender ativo para conseguir fazer alguma coisa de gerar caixa. Não consegue vende mal, não consegue vender, só gera caixa vendendo ativo, tudo que a gente já falou, não tem nem o que falar. Já falei da depreciação e amortização, superestimada por agente de aquisição, mas longe de ser game changer na análise da companhia, porque ela consegue continuar destruindo valor em todas as linhas. Ainda tem a questão de que, se você acha que, nossa, mas diluiu 40%, porque tem isso, né?
destruiu o valor da DRE e ainda diluiu a acionista em 48%, com toda essa artimanha de governança que eu falei, que não é errada, não é ilegal, mas é ruim para acionista. Aí você fala, nossa, mas pelo menos acabou, né? Não, porque a empresa tem stock-based compensations. Ou seja, parte da remuneração dos executivos, que já é uma remuneração alta e que cresce independentemente dos resultados da empresa estarem bons ou ruins, né? Dane-se na estrutura de capital da empresa, parte da remuneração ainda não está aqui, não está, parte da remuneração não está aqui e está em stock-based compensation, em que a empresa coloca assim, com base, você vai receber tantas ações com base no valor de hoje. Só que aí depois, quando a ação cai, porque está destruindo o valor, você vai diluir ainda mais o acionista, porque o valor acordado tem que ser cumprido, só que ele vai ter que ser cumprido emitindo mais ações do que antes. Então a diluição ainda nisso, sendo que a remuneração dos executivos cresce desalinhado dos fundamentos da empresa. Então, assim, nem tenho o que falar de bom aqui. E você pode falar, mas Fernando, ela está abrindo loja. Então pode ser alguma questão de ciclo de maturação de lojas. Primeiro que o ciclo de maturação de lojas não vai passar nunca por uma situação tão temerária como essa aqui. Deixando isso claro. Mas não é. Porque se você for pegar os releases de 2020 e 2022, você vê uma queda abrupta da margem bruta, né, de 6, 8 pontos percentuais, né, no processo de queda que se estendeu até hoje. E ainda assim com o mesmo patamar de lojas a serem maturadas. Então, naquela época de 2021 para 2022, a margem bruta caiu, sendo que a porcentagem de lojas a serem maturadas permaneceu no mesmo nível. Então, não. O ponto não é ciclo de maturação de lojas. Então, depois disso, nem tem muito o que falar, né? Assim, depois de tudo isso, nem tem muito o que se olhar de interessante na empresa. Tem alguns pontos da tese da empresa, só que isso eu trago mais como aprendizado para mim, para vocês, mas não é pra gente ver como tese em si não quer dizer nada se a operação da empresa é ruim, se a execução da empresa é ruim. Né? Por exemplo, a tese da Espaço Laser em si não é nem uma tese ruim. A Espaço Laser, ela está no setor de depilação a laser, sendo que ela é líder do mercado com 49% de market share, sendo que é um mercado altamente fragmentado. E é um mercado altamente fragmentado em amplo crescimento. Né? Desde 2019, o CAGR, né, o crescimento composto do número de procedimentos de depilação a laser no Brasil, é de 29%. 27%, perdão. Então, assim, a Espaço Laser é líder de mercado, e um mercado altamente fragmentado, e um mercado em alto crescimento. Você olha para isso e fala, nossa, empresa maravilhosa, então. Mas aí você vê como isso não se reflete nos números. Os números da Espaço Laser são horrorosos, mesmo com essas supostas vantagens competitivas. Ela não consegue fazer essas supostas vantagens competitivas se traduzirem no operacional, porque a execução da empresa é ruim. Né? O que faz até perguntar, né? Porque o CAGR é 27% do número de procedimentos, só que está abaixo do CAGR da receita líquida, que nos últimos anos está basicamente no 0 a 0, e aqui cresceu muito, 29%, com base em aquisições. Não com base em expansão orgânica, como a expansão orgânica dos próprios números de procedimentos nos últimos anos. Então, é o que eu pergunto. De novo, meu Deus, perdão, gente. Essa questão da marca top of mind, né, que ela fala, não, que nós somos a marca de referência, marca top of mind, né, desse setor. É mesmo? Porque assim, me parece, pela minha percepção como cidadão, né, porque ela é bem presente aqui no estado de São Paulo. Mas, pô, ela não consegue traduzir essas vantagens no operacional e o CAGR do número de procedimentos está abaixo do CAGR da receita, mesmo, quer dizer, está um pouco acima, mas considerando incorporações 1.000 que ela fez, o que basicamente na prática não conta, né? Organicamente ela não cresceu 27% ao ano. Mesmo sendo a marca top of mind, tem essas supostas vantagens competitivas de ser líder de mercado fragmentado. Então, assim, é por isso que eu falo como é importante ver os números antes. Porque se eu olhar essa tese antes, você fala, nossa, essa tese é perfeita, vou comprar. Só que isso não se traduz nos números de forma alguma. Então você vai comprar para quê? Se todas as vantagens competitivas que ela carrega há tempos não se traduzem nada nos números e os números são muito ruins. Na prática, ela não tem as vantagens competitivas que ela apresenta ter. Na prática, ela não tem. Né? Teve mais de 350 incorporações com o caixa do IPO e do follow-on basicamente para redução de dívida, né? E mesmo assim, essas incorporações, como eu disse, destruíram o valor.
Tem ajustes até pelo inferno nos balanços, same-store sales nos high single digits, né, nos 8 e 9%. Uma subbase negativa de 2024, mesma coisa que aconteceu de 2022 para 2023, como eu falei. Não abre mais loja, porque com esse capex baixo ela não consegue expandir a operação, e se expandir também não conseguiria trazer muita rentabilidade, e ela não expande novas frentes, porque ela está com a corda no pescoço, depois de ter queimado caixa com capex fora do FCO por muito tempo, destruindo o valor em aquisições ruins. Ela internacionaliza o modelo de negócios dela, sendo um modelo ruim, não rentável, não conseguindo focar no core business, e aumenta ainda mais os custos administrativos. Só para focar numa internacionalização que na prática não se traduz em nada, porque o modelo de negócios não é rentável estar aqui. O crescimento foi sem rentabilidade, sem demanda alguma pelos serviços, não é à toa que o same-store sales está basicamente flat nos últimos anos, repondo na receita só basicamente a inflação ressuscitando a partir de um reajuste muito fraco de ticket médio. Os custos eles aumentaram além da receita líquida e mais além ainda do lucro bruto do lucro operacional, sendo que os custos não só operacionais e brutos, mas também financeiros cresceram muito mais. Então, custos administrativos, operacionais e financeiros cresceram muito mais do que a receita, que cresceu muito mais do que o lucro. Então, você destruiu o valor, porque o custo cresceu muito mais do que a lucratividade. E o que a empresa alega de planos para o futuro é, abre aspas, um foco no futuro e ampliar o negócio de forma sustentável. Não sei como, se ela considera isso aqui, não sei se ela considera isso aqui sustentável, o que seria o crescimento sustentável para a função da empresa, a gente não sabe. Mas ela alega que esse crescimento viria de forma sustentável com ampliação dos serviços oferecidos, via investimento e parcerias com outras empresas, que será que vai acontecer com aquisições destruindo valor igual em 2021, de 2021 para cá, ou de antes de 2021 para cá, foi o que ela fez. Ela falou que seria um foco no crescimento sustentável com ampliação dos serviços oferecidos via investimentos e parcerias, que foi basicamente o que ela fez de 2017 para cá e só destruiu o valor, e com um crescimento orgânico acelerado, que nunca existiu até aqui, não tem nenhum indício de que vai acontecer. Então, como cacete vai conseguir fazer isso? Além também de além do crescimento orgânico acelerado, um crescimento inorgânico estratégico, que aí volta para a mesma questão da ampliação dos serviços oferecidos via investimentos e parcerias. Vai ser via aquisições, né, crescimento inorgânico estratégico, destruindo o valor que nem foi nos últimos tempos. Porque ela fala assim, não, 2025 e 2026 é foco no core business, que só está destruindo o valor até hoje, estabilizou a destruição de valor, mas continua destruindo o valor. E de 2027 para frente seria essa expansão via crescimento orgânico acelerado, não sei como, porque aqui só está destruindo o valor até agora, não tem nenhuma perspectiva de que ela vai conseguir crescer organicamente bem, está abaixo do mercado, etc, tudo que eu já falei. Está crescendo menos que o setor, sendo marca top of mind supostamente, então, enfim, não sei como ser esse crescimento orgânico acelerado. E como ela vai fazer crescimento inorgânico acelerado, ampliando serviços, sendo que foi justamente o que ela tentou fazer de 2017 para cá, internacionalizando a marca, etc, e só destruiu o valor. Você pode falar, ela vai para controladas de outros serviços, que talvez sejam mais rentáveis. Tá, mas então por que ela não fez isso antes e optou por destruir valor? Quem garante que isso vai salvar a empresa, que isso vai ser bom? Porque esse ciclo de investimento estratégico inorgânico ela já fez e destruiu o valor. Então, assim, nenhuma perspectiva também de que esse futuro crescimento inorgânico acelerado vai conseguir gerar valor, porque no último ela destruiu o valor. E também tem aquela coisa, né? Como ela vai fazer isso, basicamente destruindo EBITDA, não conseguindo gerar muito caixa, vai fazer o quê? Pegando dívida de novo? Para se alavancar de novo? E ficar com a corda no pescoço de novo? Destruindo o valor de novo? Ou vai fazer o quê? Vai fazer um follow-on com um aporte maior do acionista e dos controladores e com a ação lá embaixo porque destruiu o valor, destruiu os fundamentos? Fazer como? Vai crescendo organicamente como? Gerando caixa que não é, porque não gerar um caixa muito significativo, né? De novo, aqui muito afetado por despesa de corte de despesas que não podem ser cortados para uma operação saudável. Então vai ser por caixa, vai ser se alavancando, só que vai se alavancar para destruir o valor de novo. Qual a perspectiva dela conseguir gerar valor nesse crescimento orgânico acelerado que basicamente nem existe? Não tem nenhuma perspectiva disso acontecer.
e com a perspectiva dela conseguir gerar valor nesse crescimento inorgânico estratégico que ela já fez, destruiu o valor, e mas agora novos serviços, então por que não fez antes? Então não tem nenhuma perspectiva dela conseguir gerar valor aqui. Enfim, essa foi a análise da Espaço Laser. Eu basicamente nem sei muito o que agregar, além de tudo que eu já falei. Uma estrela não é à toa. Enfim, tudo que eu já falei. Eu já falei 58 vezes. Não aparenta ter as vantagens competitivas que aparentemente deveria ter. Ela, esse foco futuro em crescimento sustentável não consigo fazer até hoje. Parece completamente realista, com perspectivas nulas para acontecer. Ela acelerou o crescimento ali no pré-IPO e no pós-IPO, adquirindo empresas que, assim, aumentaram, que, assim, trouxeram adquirindo controladas altos custos, com baixa margem, baixo lucro, destruindo valor absoluto, tanto que agora ela tem que cortar a despesa com marketing numa empresa que ela não está conseguindo vender. Então, é só uma empresa que destruiu o valor ao longo dos anos. Não tem muito mais o que falar. Né? Aquisições caras que alavancaram a empresa, fazendo o resultado financeiro crescer acima de tudo, e destruindo o lucro bruto, fazendo com o lucro bruto e o lucro operacional crescessem abaixo de todos os custos operacionais, brutos e financeiros que eles tivessem, destruindo o valor do acionista, não só na DRE, mas também na estrutura acionária, né, como você falou, um pornográfico. E então a destruição de valor do acionista não é só no DRE, mas também com a diluição massiva que teve, com toda essa questão de governança que a gente já falou. Então, assim, com essa zero perspectiva de melhora diante do corte de custos com marketing, diante do corte do CAPEX, que poderia fazer a situação da empresa melhorar com novas frentes mais rentáveis, mas não acontece, porque a empresa está com a corda no pescoço de dívida, porque se alavancou para pegar negócios ruins, destruindo o valor, porque o resultado financeiro cresceu acima de tudo. Então, assim, não é questão do ciclo de maturação de lojas, como a gente já falou. Então, assim, é uma estrela merecida. Essa queda na cotação gigante é merecida. Não é que há pânico de mercado. Não, teve uma destruição dos fundamentos da empresa. Então que caiu 95% desse do IPO. E isso da cotação, né? Do EV nem caiu tanto, mas mesmo assim destruiu o valor igual. Então, enfim, essa foi a análise do Espaço Laser. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Espero que vocês tenham utilizado esse espaço para aprender, né? Para aprender junto. Espero que vocês tenham tido insights novos, como eu falei, insights que vocês não tenham tido antes. Se você teve algum insight, discorda de mim, pode comentar à vontade. A gente está aqui para trocar ideias sobre as empresas, trocar insights e aprender juntos. Esse é o meu intuito aqui para o canal, proporcionar o meu aprendizado pessoal e também, não só através dos meus estudos aqui nos vídeos, mas também compartilhando com vocês as ideias que a gente desenvolveu ao longo do estudo desses ativos, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Espero ainda postar um outro vídeo, né? Estou terminando de gravar agora às 3 da tarde. Espero hoje ainda conseguir analisar e fazer um vídeo sobre a Cogna, que vai ser o próximo vídeo. Tomara, hoje eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que acordar 4 da manhã para pegar voo. Mas enfim, vamos tentar. Espero que vocês tenham gostado, então. Vou me indo, porque hoje teria que ter pressa. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Muito obrigado, bom período de 24 horas. Até mais!